Paulo, aqui André Vilas-Boas a dizer que foi um voto de confiança a Francesco Farioli e esta renovação antes do Clássico e que espera também que seja uma motivação extra, é mesmo essa a expressão utilizada. Acreditas que a renovação do treinador possa de facto ser uma motivação extra por esta altura? O treinador é que saberá responder melhor a essa questão, mas não creio que fosse necessário fazer essa renovação para querer continuar na segunda mais importante competição portuguesa, defrontando o principal rival, como está bem patente nas próprias palavras do presidente do Futebol Clube do Porto, e portanto acho que foi só uma tentativa de dar um pequeno impulso até aos próprios sócios e adeptos para mostrar que está ali uma equipa preparada para tudo e que tem um treinador para enfrentar os próximos tempos. Mas isso vale o que vale. Nós sabemos o que aconteceu com o Benfica, com o Roger Schmidt, também estava numa cavalgada imensa, a correr tudo muito bem. Rui Costa quis renovar, porque na altura falava-se que existiam vários clubes a querer Roger Schmidt. Ontem um dos comentadores na Correio da Manhã Rádio, Fernando Seara, revelou que um dos clubes que fez uma proposta concreta a Roger Schmidt nessa altura foi o de Chelsea, mas na altura chegou a falar-se da seleção também da Alemanha, daquelas coisas todas. Farioli ainda não se falou de nada. Mas achas que foi precisamente para evitar isso? Não, eu creio que não. Acho que foi mais só para dar este impulso antes do Benfica. Mas isto... Os contratos valem até aos resultados surgirem bons ou maus. Ainda ontem vimos o treinador do Real Madrid, que também tinha um contrato mais 2 épocas, foi despachado em grande velocidade, quase nem teve tempo para arrumar o cacifo. Portanto, o próprio Farioli já tem experiências acumuladas de situações em que está muito bem e depois as coisas não correm bem no final. Portanto, por exemplo, se não conseguir eliminar o Benfica, ou se o Benfica eliminar o Futebol Clube do Porto, vai ficar logo muita gente incomodada com esta renovação, a dizer que se calhar é extemporânea. Porquê agora? Porque se ele tem contrato por mais um tempo. Mas isto é como digo, os contratos são sempre muito bons e são sempre renováveis e sempre justificáveis quando os resultados são consentâneos com isso. Quando não são... Mas lá está, aqui Vilas-Boas assumiu mesmo que era uma força extra, não é? Que foi para dar uma força extra. Mas força extra a quem? Aos adeptos, aos jogadores, ao próprio treinador? E no fundo para recompensar o bom trabalho que ele estava a fazer. Também. Quer dizer, quando ele o contratou, obviamente que sabia quem é que estava a contratar. Portanto, se lhe ofereceu o contrato que lhe ofereceu, foi para ele desenvolver o trabalho que estava a desenvolver. Portanto, isto faz parte da estratégia habitual dos clubes antes dos grandes confrontos. Este mês para o Futebol Clube do Porto, esta semana também é importante, é porque o Futebol Clube do Porto, depois do jogo com o Benfica, joga domingo em Guimarães, com o Vitória, num jogo já para o campeonato, que também no Vitória não é propriamente um adversário fácil, como já se viu. Foi, aliás, a única equipa que já derrotou o Futebol Clube do Porto a nível interno, na Taça da Liga, é bom lembrá-lo. E, portanto, decidiu que... Também não é caso inédito, não é? Já vimos que o Futebol Clube do Porto há uns anos já fez isso com o Sérgio Conceição, sim, precisamente decidiu na véspera do Clássico. que o melhor era dar este impulso para que o Estádio do Dragão esteja ali bastante fervoroso no apoio à sua equipa. Vamos ver se resulta. Paulo, Vilas-Boas a justificar esta queixa que foi apresentada contra Varandas, mas também a deixar aqui algumas farpas à APAF, não é? A dizer que já é a segunda vez, pelo menos, que a APAF não faz qualquer tipo de movimentação. Sim, eu acho que André Vilas-Boas nisto tem razão nos fundamentos que apresenta para formular a queixa, porque realmente a APAF, que surge tantas vezes a querer defender a honorabilidade dos árbitros quando não há razão para isso, quando se faz uma mera crítica
muitas vezes de um erro de uma equipa de arbitragem, e quando realmente se põe em causa, na generalidade, que foi isso que o presidente do Sporting fez, 40 anos de arbitragens, em que havia, segundo o presidente do Sporting, recordo, que disse em Guimarães, a seguir ao jogo com o Vitória, que o Sporting venceu por 4-1, que nos últimos 40 anos havia donos. Um era o Futebol Clube do Porto com o Pinto da Costa, o outro foi o Benfica com Luís Filipe Vieira, e realmente a APAF ficou muda e queda, como se não tivesse ouvido nada, nem tivesse presenciado nada. Não se percebe bem para que é que serve esta Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Nunca percebi, e agora ainda acho que ainda tem menor relevância. Em segundo lugar, acho também estranho que o próprio Benfica também não tenha formulado uma queixa deste teor. O Benfica também é avisado nas mesmas declarações, exatamente nos mesmos termos, porque está em causa também o bom nome do Benfica. Se cá também ponderou, não é? Até porque Vilas Boas diz que pois, fizeram aqui um compasso de espera. Ponderou, mas não avançou até agora. E em terceiro lugar, também acho que o próprio presidente da Federação também deveria ter apresentado uma queixa, porque, como ele diz, como frisou e bem o presidente do Futebol Clube do Porto, Pedro Proença foi árbitro durante muitos anos, foi um árbitro de elite, foi o melhor árbitro português de sempre, dirigiu finais da Liga dos Campeões, finais do Campeonato da Europa de Futebol. E ser metido nos últimos 40 anos em que havia donos de futebol e não reagir, eu acho que realmente ficou posto em causa também um bom nome dele, e por isso deveria também ter apresentado uma queixa ao Conselho de Disciplina. O que se vai seguir? Depois vamos ter o Conselho de Disciplina a fazer ou aplicar uma multa ou uma coisa do género, depois vamos ter o Tribunal Arbitral a revogar e eventualmente o Tribunal Superior do Círculo Administrativo do Sul, e pronto, e fica tudo igual. Fica tudo na mesma, mas para já eu acho que esta intervenção do presidente do Futebol Clube do Porto tem lógica na sequência dos factos que ocorreram.